Oi, pessoal, boa noite a todos. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 3, do curso Técnico Integrado em Comércio, na modalidade de Proeja. Saudar aqui especialmente a Karina e o Jonatas, que estão nessa chamada. Dizer que vocês sintam-se bem acolhidos, né? Apesar de estarmos dessa forma remota, é sempre bom a gente se ver, né? Obrigado pela participação de vocês, Jonatas e Karina. Aos demais também que puderem, quando forem assistir a aula, uma boa noite para vocês, um bom dia, uma boa tarde. Espero que todos estejam bem. Muito bem, então nós vamos dar sequência na aula de hoje. Nós estamos discutindo, né, nas nossas aulas, estamos visualizando, estudando, pensando, refletindo um pouco sobre as mudanças, as transformações ocorridas no campo da filosofia contemporânea. E na aula de hoje nós vamos dar sequência, vamos avançar um passo a mais e conhecer então propriamente um filósofo desse período, né, desse momento chamado filosofia contemporânea, que é um filósofo alemão chamado Martin Heidegger. O Heidegger é um personagem muito importante na história da filosofia, na trajetória da filosofia contemporânea, né? E a gente vai ver alguns aspectos da aula, na aula de hoje, do seu pensamento. Heidegger é um daqueles filósofos mais, eu diria assim, vai ser um pouco redundante que eu vou falar agora, né? Mas a sua teoria ela é bem mais filosófica, muito mais profunda, né? Do que muitas vezes a gente ouve se falar, né? Da filosofia. Então é uma filosofia muito mais preocupada com as reflexões existenciais da nossa humanidade, tá? E como eu já havia mencionado em algumas outras aulas, né, a filosofia contemporânea ela começa propriamente com uma crítica à filosofia moderna. E Heidegger também é, exatamente por ser um filósofo contemporâneo, crítico, né, aquelas teorias, aquela empolgação toda, vamos dizer assim, né, da filosofia moderna, que tem muito mais a ver com os conteúdos que nós estamos estudando na filosofia 2, na PNP também, né, que temos aula nas sextas-feiras à noite, tá? Então, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela, a gente vai conhecer alguns aspectos, então, do pensamento do Heidegger, e a aula de hoje dei esse título porque tem muito a ver com o pensamento do Heidegger, né? Então, Heidegger fala do esquecimento do ser, tá? Bom, primeiro, a palavra esquecimento, eu acredito que todos aqui se lembram o que significa, né? Esquecer de algo é você não dar tanta importância, não se lembrar, ter algum lapso, ocupar-se muito com outras coisas a ponto de esquecer de outras, tá? Então, quando a gente esquece de alguma coisa, é porque a gente está muito preocupado com outra. E aí você acaba deixando de fazer, deixando de lembrar, apaga da sua memória, ou não dá a devida importância. A palavra esquecimento é você deixar de lado alguma coisa, tá? Mas o Heidegger fala de um esquecimento bem específico, o esquecimento do ser. Muito bem. Ser, pessoal, é um verbo, né? A palavra ser, ela significa um verbo, ela é uma ação. Então, o que são os verbos? Os verbos indicam ações. Correr, caminhar, trabalhar, pintar, pular, sorrir, chorar, são todas ações humanas. E a palavra ser, ela indica um verbo. Qual que é a ação do verbo ser? Vamos tentar começar a aula de hoje com essa pergunta no ar. Né? Eu não vou dar a resposta agora, né? Mas porque o Heidegger vai dizer, né, depois o que é o que significa, o que é esta ação do verbo ser, né? Mas eu estou fazendo essa introdução para a gente perceber que o que o Heidegger vai se ocupar, e a sua filosofia toda vai se ocupar com isso, é que, principalmente na modernidade, nós vamos ter um esquecimento desse verbo, do verbo ser, da ação do verbo ser, né? A palavra ser, geralmente, ela é associada, usada, junto com uma outra palavra, né? O ser humano, né? Aí vem a pergunta, qual que é a ação do humano? Qual que é, propriamente, aquilo que nos caracteriza como seres humanos? É isso que o Heidegger vai tentar responder. É isso que ele vai
dizer que, na modernidade, de certa forma, os homens e as mulheres esqueceram de ser humanos. Tá? Bom, o que o Heidegger ele fala isso, ele diz que nós, enquanto humanidade, estamos esquecendo da nossa condição de humanos em função de alguns acontecimentos. É claro que... deixa eu botar aqui no modo de apresentação para ficar melhor, né? Acho que vocês conseguem ver melhor, né? O que o Heidegger fala é que os seres humanos eles estão se esquecendo de uma dimensão mais profunda da humanidade. E por que ele está... por que o Heidegger diz isso? Vamos tentar pensar, né, a partir um pouco do contexto em que este filósofo viveu. Heidegger nasceu em 1889 e morreu em 1972. Então, finalzinho do século XIX, início do século XX. Tá? Período que, aqui no Brasil, o que está acontecendo? Em 1889, proclama-se a República, o Brasil deixa de ser um império com um imperador, né? um rei, né? O Brasil deixa de ter um rei e passa a ter um presidente da República. Tá? Isso é uma mudança importante, né, que acontece no Brasil. Esse era um modelo praticamente usado em toda a América, era só o Brasil que tinha ainda um rei, né? Os outros países todos já haviam se tornado repúblicas e o Brasil ainda tinha um rei, né? Exatamente no ano em que o Heidegger nasce. Mas nesse contexto, final do século XIX, estão acontecendo várias mudanças no mundo. Tá? Já na juventude do Heidegger, quando ele começa o seu curso de doutorado, em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. O início do século XX começou com muitas transformações no mundo político, né? No mundo da indústria, né? Se vocês recuarem um tempo, a gente vai ver lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, é que as fábricas vão começar a se expandir e vão se transformar nas grandes... os grandes lugares de trabalho, né, que as pessoas vão ter, serão as fábricas. Né? O Brasil começa isso um pouco tardiamente, né? Se vocês lembrarem também, em 1888, existia a principal força de trabalho no Brasil, era a força dos escravos. Pasmem, pessoal. O Brasil, em 1888, tinha escravos. A principal atividade de trabalho era dos escravos. Olha que coisa absurda, pessoal, né? A população brasileira era mais da metade composta por pessoas que eram escravizadas. Isso era o cúmulo, era uma coisa horrível. O Brasil era assim um país, era um país ridicularizado no mundo, porque havia escravidão no Brasil, pessoal. Isso é muito triste da gente falar, né? O Brasil, então, era esse país atrasado, era um país rural, era um país assim totalmente assim fora do seu tempo, né? O Brasil foi o último lugar do mundo, pessoal, pasmem com isso, o último lugar do mundo a acabar com a escravidão, né? Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, já havia indústria, o capitalismo já estava muito presente, o mundo já era muito mais pujante, no Brasil ainda existiam escravos. Olha que coisa desagradável, triste, né? No campo da filosofia, na reflexão filosófica, havia uma discussão assim muito forte entre ciência e filosofia. A ciência parecia ser mais confiável do que a filosofia nesse contexto, aí, no final do século XIX, início do século XX. Inclusive, a própria filosofia, e essas duas áreas, a lógica e a epistemologia, passaram a ser tratadas quase como problemas mais psicológicos e não mais filosóficos, né? A filosofia, ela se reduziu a essas duas áreas, a lógica e a epistemologia, né? E o que o Heidegger vai dizer é o seguinte, né? Já ali no início do século XX, então, quando ele está já fazendo o seu doutorado, né? Pesquisando filosofia, elaborando novas teorias filosóficas, o Heidegger vai perceber o seguinte: a ciência pode, e a gente viu, né, na aula de filosofia 2, na semana passada, na sexta-feira, né, como que surgiram, né, como que a ciência ela passou a ser o fundamento de todas as atividades da vida humana. Tá? Só que o Heidegger vai chamar a atenção de uma coisa. Olha, a ciência pode estudar muito, pode nos trazer muitos conhecimentos, mas tem um conhecimento que ela não consegue dar conta, que é o conhecimento acerca do sentido das coisas. O sentido das coisas. E o que é o sentido das coisas? É algo que nós enquanto seres humanos, é que atribuímos às coisas. Tá? Por exemplo,
Hoje de manhã eu estava dando aula no curso de agropecuária e usei esse exemplo. Me permitam usar este mesmo exemplo. Karina, Jonas, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ótimo, ótimo. Os animais, eles não conseguem construir sentido das coisas. Os animais, eles vivem como animais desde que eles são como são. O professor, e parece que eles não têm pensamento contínuo, né? Os seres humanos têm. É isso que difere eles do demais, que os outros agem por instinto, o humano é pela razão, né? Exato, Jonatas. Exatamente. E você disse com certeza e segurança, e é isso mesmo, os animais agem por instintos. Eles não conseguem. Como é que foi a primeira frase que tu falou? Tu falou uma frase fantástica ali, né? Agora eu já não consigo lembrar, né? Mas E o ser humano é um animal racional e os outros agem por instinto, e tem outra que os animais não têm pensamento contínuo. Perfeito, isso, exatamente. Os animais eles não conseguem. Por exemplo, não há uma história dos cavalos, por exemplo. Né? Não há uma história, sei lá, de qualquer outro ser. Não há uma história das árvores contada por elas. Não existe isso. Dos insetos, das formigas, das abelhas. Vamos falar de animais que conseguem complexificar um pouco as coisas, né? Por exemplo, as abelhas fazem um favo. É uma engenharia fantástica que está ali. Mas eles não conseguem escrever a história do favo. Consegue entender? Os animais eles não conseguem produzir um pensamento contínuo. Perfeito, Jonas. Os animais eles não conseguem construir sentido. É essa ação de dar sentido para as coisas que é a ação do verbo ser. Os animais não conseguem fazer isso. Nem a ciência, agora que vem a crítica do Heidegger, nem a ciência consegue falar sobre isso. A ciência ela não consegue pensar sobre o sentido das coisas. A ciência explica o que acontece depois do acontecido, do ocorrido. Né? A ciência consegue dizer como as coisas são, mas ela não consegue explicar o sentido do porquê que as coisas são assim. Quem faz isso são os seres humanos. E aí que vem a crítica do Heidegger. Parece que os seres humanos, quando eles se tornam executores de funções, ou quando eles desenvolvem muitas técnicas e muitas tecnologias, se encantam com tudo o que eles são capazes de fazer, eles reduzem o sentido da sua condição de humanos. E eles se transformam meio como que máquinas. Tá? É essa crítica que a filosofia contemporânea do Heidegger, que o seu pensamento vai produzir, e é algo muito interessante que a gente vai estudar um pouquinho mais na aula de hoje. Tá bom? Então, o que o Heidegger vai dizer é que nós, enquanto seres humanos, seres pensantes, seres racionais, como o Jonatas fala, né, capazes de elaborar um pensamento contínuo, nós precisamos resgatar isso. A modernidade, de certa forma, está fazendo com que a gente esqueça essa dimensão do sentido das coisas. Tá? Eu vou pular isso aqui, eu já quero ir direto para o próprio pensamento do Heidegger. Tá? O Heidegger viveu, para vocês terem uma ideia, pessoal, em 1927, o Heidegger escreve a sua principal obra. É uma obra chamada Ser e Tempo. Ele era muito jovem, ele tinha 38 anos nessa época, né? E nessa obra, Ser e Tempo, o Heidegger desenvolve assim, teorias fantásticas. Tá? Mas eu vou falar depois mais dessa obra, mas a gente tem que entender assim também qual que é o contexto que o Heidegger está vivendo. Tá? É um contexto em que a Europa está em profundas desordens políticas e sociais, né? Já havia acontecido a Primeira Guerra Mundial, já havia surgido o Partido Nazista na Alemanha, vários partidos extremistas, tanto à esquerda como à direita, né? Havia nitidamente medo e insegurança que se assolavam sobre esse continente europeu, né? Só a gente parar e pensar assim, não só a nível de Europa, mas de mundo como um todo, né? Eu falava antes para vocês, né? O Brasil estava recém saindo do modelo escravocrata, né? O Brasil era um país gigantesco, ainda somos um país gigantesco, que era considerado um país assim muito atrasado na época, né? Porque recentemente havia sido abolida a escravidão, né? Essa é uma marca que o Brasil assim até hoje tem dificuldade de lidar com ela, né?
E todo aquele otimismo que os europeus acreditavam, né? Por exemplo, que a gente viu lá com o Descartes, com os avanços da ciência, né? De certa forma, esse modelo civilizatório da modernidade, né? Da ciência, do conhecimento, né? Do uso da razão, parece que estava chegando ao fim. O Heidegger e um outro grupo, né? E outros filósofos, um grupo de intelectuais que estavam menos sujeitos, né? A esse deslumbramento das maravilhas do maquinismo desenfreado, eles começam a, de certa forma, a perceber uma certa corrosão. Ali eu usei, né, aquele tópico, né, a corrosão de pensar o sentido desse universo, da totalidade, né, do mundo como um todo. Há uma corrosão da reflexão acerca do sentido das coisas, tá? Então é nesse contexto que o Heidegger vai estar inserido, né? É ali que ele vai ver assim, olha, nós estamos saindo fora dos eixos, né? A humanidade do século XX, em alguns aspectos, está pecando. Ela está pecando na presença de sentido das coisas. Nós evoluímos, a nossa vida melhorou muito materialmente, mas acerca do sentido das coisas, nós precisamos botar uma vírgula aí na modernidade e analisar o que está dando errado, né? Que aspectos que a gente precisa mudar, principalmente nessa dimensão do ser humano, da nossa condição de humanos, acerca do sentido das coisas. É isso que nós precisamos resgatar, tá? Muito bem. Então, eu citei aqui, indico um filme para vocês assistirem, pessoal. É um filme bem antigo já, de 1970, né, por aí, chamado O Ovo da Serpente. Não sei se vocês já viram como que é um ovo de cobra, né? É mais ou menos como os ovos de sapinhos, né? Eles têm uma pelezinha bem fina, né? E você vê a cobra, a serpente ali dentro. Você consegue visualizar, né? Esse filme ele é baseado na sociedade alemã dos anos 30, né? Final dos anos 20, início dos anos 30, que é o contexto em que o nazismo, esse regime totalitário, né, que levou a Alemanha à Segunda Guerra Mundial e levou assim as barbáries todas, como que ele estava sendo gestado, como ele estava sendo preparado, né? Então assim é uma história que acontece, né, dentro da sociedade alemã, né, com as pessoas assim vendo a barbárie acontecer e elas de certa forma não faziam nada, né? Porque a sociedade alemã foi capaz de exterminar milhões de pessoas, né, deliberadamente escolher um grupo de pessoas ou grupos de pessoas para serem executadas com o auxílio de tecnologias, de técnicas de gestão, de técnicas de administração, né? Tudo isso, essas pessoas elas perderam totalmente assim, a capacidade de pensar sobre o sentido da vida, porque elas produziram uma máquina de morte, né, que foi o Holocausto e os campos de concentração, lugares em que as pessoas elas eram primeiro forçadas a trabalhar e depois, quando não sabiam mais o que fazer com elas, essas pessoas foi feito um plano, olhem que coisa absurda, foi feito um plano para que essas pessoas fossem executadas, né? E morreram assim na Europa pelos nazistas alemães, né? Nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, cerca de 10 milhões de pessoas, pessoal. É praticamente toda a população do Rio Grande do Sul, né? Elas foram, em questão de poucos anos, né, em 6 anos, elas foram executadas, elas foram propositadamente, deliberadamente assassinadas, né? Isso aconteceu também na Rússia depois, né? Aconteceu na China também depois, né? Com os regimes totalitários de esquerda daí, não mais, né, de direita, como foi na Alemanha, mas também propositadamente foi pensado, usado tecnologias para executar pessoas, matar seres humanos, né? Deficientes, idosos, pertencentes a grupos que não eram considerados, né, perfeitos, como aqueles idealizados por esses, né, os líderes desses movimentos, né? Então, assim, ó, a gente olha para esse é o contexto que o Heidegger viveu, tá? Anos 20, anos 30, anos 40 na Europa, né? Esse era o mundo da época,
né? É uma coisa assim, até estranha a gente olhar, né, e pensar sobre isso. Parece um absurdo, né? Mas é um período em que há uma banalização da vida, né? A vida humana, ela parece sim que ela entrou num estado assim que as pessoas não se importavam mais, né? Em preservar a vida, cuidar a vida. Tá? Bom, então esse é o contexto que o Heidegger está vivendo. É desse contexto que surge o seu pensamento. Né? Então ele está inserido, tem outros aspectos, né? Eu citei apenas 5 aqui, né? Mas basicamente são esses os principais aspectos, né? Que estão rondando, pairando, né? No ar e que, de certa forma, colaboraram para a elaboração da teoria filosófica do Heidegger. Bom, então o que diz Heidegger? Primeiro um pouquinho sobre a vida do Heidegger, pessoal, né? A gente teria aqui, talvez, uma aula, poderíamos dar várias aulas só sobre a vida do Heidegger, tá? O início, o meio e o final da sua vida. Mas tem eu quero citar esse aspecto só da sua vida, que é muito marcante. Em 1933, Hitler é eleito chanceler alemão. É o primeiro-ministro da Alemanha, né, em março de 1933. Ele chega ao poder pelo voto popular. As pessoas escolhem o Hitler, né? Elas votaram deliberadamente no Hitler. Hitler não tomou o poder a primeira vez que chegou ao poder. Ele foi eleito, né, por um partido bem organizado. A sociedade alemã, parte da sociedade alemã, boa parte da sociedade alemã apoiou o Hitler no começo, queria que ele exercesse o poder na Alemanha, né? Em 1933, então, ele é eleito, né, chanceler alemão, assim como agora tinha a Angela Merkel, agora trocou, não sei o nome bem certo ainda do que vai assumir no lugar dela, né? Os alemães escolheram livremente esse representante. E aí, como todo chanceler, ele precisa escolher as pessoas de sua confiança. E o Heidegger era professor universitário já nessa época, é nomeado reitor de uma universidade pelo Hitler. Essa é uma marca assim, ó, horrível na história do Heidegger, né? E que isso faz com que muitos não estudem o seu pensamento, né? Mas Heidegger foi nomeado reitor da Universidade de Freiburg em março de 1933 pelo Hitler, né? E aí ele assume o poder, né? Assume o cargo, melhor dizendo, assume o cargo e fica 10 meses no poder. E aí, já em janeiro do ano seguinte, 1934, ele pede a exoneração do cargo. Quando ele vê que, né, tudo que está acontecendo na Alemanha, né, toda a ascensão do nazismo, né, essa coisa bárbara que foi, né, o nazismo, ele pede para abandonar, né, o seu cargo. E aí ele se afasta completamente da universidade, né, e ele se afasta também dessa discussão política, né, e ele vai estudar principalmente essa questão do sentido do ser. E na sua análise acerca do caminho que a filosofia no Ocidente assumiu, ele vai perceber o seguinte, e essa é uma frase que eu gostaria que vocês pensassem bastante a respeito dela. A marcha da filosofia ocidental é uma lenta, como o caminho da filosofia no Ocidente, principalmente a partir da racionalidade moderna, é um caminho lento e a deriva na direção de formas cada vez mais racionalizadas. E aí que vem a tese que ele vai defender. É como se as tecnologias e as ciências modernas elas se tornaram desumanizadoras e fugazes. Ao invés de a tecnologia e a ciência modernas colaborarem para o esclarecimento do ser humano, elas têm colaborado para o esquecimento do ser. E por que ele diz isso, né? Porque ele olha para a sua sociedade, a sociedade alemã, e ele vê lá que estão usando a tecnologia para matar pessoas, para fazer pessoas trabalharem de maneira forçada. Então, tudo aquilo que os modernos acreditavam que seria o ápice da felicidade geral da humanidade tem se transformado em formas que tem, de certa forma, perdido. E aí vem o tema central da obra Ser e Tempo, né? O Heidegger vai dizer o seguinte, né? A partir da modernidade ocidental, nós temos presenciado uma desagregação e ausência de sentido. É como se o ser... Está chegando. É como se... Oi, Night. Boa noite. Boa noite.
Estamos no meio da aula aqui já. Segue o baile aí, depois tu rever de novo, tá? Obrigado por ter entrado. O Heidegger vai dizer o seguinte: é como se o ser, e lembrando que vocês já viram o que é o ser, né? O ser é a ação de aquilo que nos caracteriza como seres humanos. E o que nos caracteriza como seres humanos é pensar no sentido da nossa vida humana. E aí o Heidegger vai dizer o seguinte, olhando para os acontecimentos da sua época. Parece que o ser, ao invés de a ciência e a tecnologia esclarecerem o sentido das coisas, é como se o ser, nas sociedades modernas, altamente desenvolvidas, a sociedade alemã era altamente desenvolvida, né? Tanto do ponto de vista cultural, científico e tecnológico, até hoje é muito desenvolvida, né? É um dos países que mais tem conhecimento científico e tecnologias avançadas. Parece que tudo isso tem colaborado para esconder o ser, tornando ele cada vez mais oculto, fazendo, enfim, com que a gente se esqueça da pergunta acerca do sentido do ser. Heidegger procura compreender, a sua época, qual o sentido do ser. Pois, segundo ele, o ser está esquecido. Parece que a nossa principal marca, a nossa principal característica como seres humanos, ela ficou para trás. Ela não é mais utilizada. Os seres humanos ficaram mais ou menos como máquinas. Eles se desagregaram. Eles não se sentem mais parte dessa totalidade toda. Eles não perguntam-se mais sobre o sentido do seu ser. Tá? Essa é a tese central da obra do Heidegger, do pensamento do Heidegger, né? Acerca dessa pergunta do sentido do ser. Certo? E ele vai mais longe, né? O Heidegger vai dizer o seguinte, por que ele fala isso, né? Essa obra, Ser e Tempo, vocês podem ver, né? Em alemão é Sein und Zeit, né? Ser e tempo. Essa palavrinha e, a conjunção e, que está entre o ser e o tempo, na verdade, ela coloca ser e tempo no mesmo lugar, como parte da totalidade das coisas. A nossa condição de humanos, ela acontece no tempo. Nós somos humanos no tempo. Por isso, ser e tempo. É como se precisasse haver uma ligação entre nós e o tempo que nós estamos vivendo. E aí o Heidegger faz uma das perguntas mais belas da ontologia contemporânea, da ciência que estuda o ser. Antes de fazer a pergunta, eu quero explicar uma coisa. O Heidegger, e essa não é uma distinção que ele cria, vem lá do Aristóteles, da Grécia Antiga, essa ciência, existe uma ciência, tem um campo da filosofia, melhor dizendo, tá? Deixa eu explicar melhor. Existe um campo da filosofia chamado ontologia. Na ontologia, que é o estudo do ser, onto significa ser, né, em grego, logia significa estudo, estudo do ser. Na ontologia, a gente classifica todas as coisas. A ontologia é uma área da filosofia que estuda a realidade. Então é assim, existem os entes e existem os seres. Quem são os entes? Todas as coisas que estão aí. Todas as coisas. A natureza, os objetos à nossa volta, os seres humanos, o planeta Terra, tudo isso são entes. Só existe um ente que é ser, que é o ser humano. Os outros entes, eles simplesmente estão aí. As árvores estão aí. Elas estão aí. Mas elas não são. Elas não conseguem. Como é que é, Jonas? Elas não conseguem produzir um pensamento. Os outros seres, que não os humanos, eles simplesmente estão aí. Eles não conseguem projetar a felicidade. Eles não conseguem sonhar. Eles não conseguem ir além da sua condição de entes, de seres existentes. Tá? Somente os seres humanos que são capazes de fazer isso. Tá? O ser humano é um ser e é um ente também. É um ente, pois está aí, e é um ser. Um ser porque ele consegue pensar sobre o sentido da sua existência. Tá? E aí o Heidegger elabora essa pergunta.
Quem é o ente que tem a possibilidade de se perguntar sobre o sentido do ser? Né? Quem é esse ente? Somos nós. A isso Heidegger responde que somente o ser humano pode alcançar o sentido do ser. Somente, por exemplo, um cavalo não pensa sobre qual o sentido de ser cavalo. Um cavalo é somente um cavalo. Ele não consegue pensar na história dos seus antepassados. Ele não consegue pensar no futuro. Ele não consegue projetar o ano de 2022, o que eu quero fazer daqui 10 anos. Eles não conseguem fazer isso. Somente os seres humanos. Somente ele pode entender o fundamento da existência de si e encontrar sentido para revelar, falar o seu ser. Só nós podemos revelar o sentido da nossa existência. Só nós podemos pensar no sentido de ser humano. Nenhum outro ente é capaz de fazer isso. A natureza não faz, os animais não fazem, o universo não faz. Só seres humanos são capazes de fazer isso. E para essa ação desses seres que fazem essa pergunta sobre o sentido do ser, o Heidegger elabora um dos conceitos filosóficos mais interessantes, mais bonitos, mais enigmáticos e mais fascinantes da história da filosofia, que é o conceito de Dasein. Traduzindo para o português, Dasein significa o ser aí. Eu gosto mais dessa outra tradução. Eis aí o ser. É a presença. É a nossa presença que explica a nossa condição de humanos. Eu vou dar um exemplo para vocês e eu tenho certeza que vocês vão entender o que o Heidegger quer dizer e que eu estou tentando explicar. É o seguinte, eu vou contar uma história rápida aqui, né? Mas não é a primeira, não é a única, não vai ser a última pessoa que eu ouço uma história parecida com essa. Recentemente, mais precisamente em fevereiro desse ano, morreu o pai da minha mulher, né? E a minha sogra viveu 60 anos com ele, né? Mais até, se não me engano, eles casaram em novembro de 1960, né? Então ela viveu mais de 60 anos com ele. E aí, ele morreu em fevereiro desse ano. Ele ficou um tempo acamado, ele tinha mal de Alzheimer, né? Ele teve assim um final de vida muito triste, né? Não sei se vocês conhecem alguma pessoa, algum paciente que tem Alzheimer, né? É uma vida muito sofrida, né? E a minha mulher a minha sogra, né? O meu cunhado, eram pessoas que estavam mais próximas, que cuidavam mais dele, né? Mais ainda o meu cunhado, que morava na casa, né? Era uma casa de 2 andares, ele morava no andar de cima, o meu sogro morava no andar de baixo, que viveram mais intensamente isso. E aí a minha sogra conta que, logo que ele morreu, primeiro ela não quis ficar na casa, ela ficou alguns dias na casa e foi morar com um filho, né, que morava no andar de cima. E aí ela dizia que nos primeiros dias que ela estava em casa, logo depois que ele faleceu, ela se pegou fazendo um prato de comida para ir servir para ele na hora da refeição, né? Porque ela fez isso durante muito tempo, né? Meses, acho que mais de ano ela fez isso, né? E aí ela disse assim que ela não queria ficar mais na casa porque ela sentia a presença dele lá, né? Um outro fato também, assim, a madrinha do meu filho mais pequeno, né? Também perdeu a mãe dela, né? E aí esses dias ela estava contando que às vezes ela se pega assim, vou fazer um vídeo para mostrar para a mãe, né? Mas a mãe dela já morreu. E aí ela disse assim, ó, a gente tem a sensação de que a presença dela ainda está ali, né? Isso é a presença, isso é a nossa condição de humanos, é isso que nos caracteriza, é o fato de a gente, assim, não ser somente um ente. O que é um ente? Um ente é alguém que está ali, né? Mas se não estivesse, também a gente não ia sentir diferença nenhuma. O que nos caracteriza, o que nos marca como seres humanos é a nossa presença, é a nossa autenticidade na vida. E é isso que o Heidegger diz que a modernidade, em algum sentido, colaborou para esvaziarmos o ser aí da humanidade, né? Porque o Heidegger olha para a Europa do seu tempo, 1930, 1920, e ele via assim, olha, as pessoas estão fazendo tecnologias para deliberadamente matar outras. Mas aquelas outras pessoas, elas são um ser.
elas pensam no sentido, elas têm uma existência, elas têm uma trajetória, elas têm uma vida. Não pode fazer isso com um ser humano, né? E você não pode instrumentalizar os outros, achar que os outros têm uma existência inferior à tua. Então Heidegger olha para o seu tempo e diz assim, olha, as pessoas estão esquecendo da sua humanidade. Estão esquecendo de pensar sobre o sentido do ser. Né? E isso é constrangedor. Isso é revelador de um mal-estar. A humanidade não está bem. A racionalidade moderna, a ciência moderna, está trilhando uma vereda não muito inspiradora, muito mais amedrontadora. Diante desse cenário que o Heidegger descreve no Ser e Tempo, ele desenvolve em outros ensaios, em outras temáticas que ele escreve, em outros artigos que ele escreve, dois temas que são muito interessantes na filosofia do Heidegger, que é o tema da morte e o tema da angústia. Tá? Tanto a morte como a angústia, elas colocam em cena a reflexão sobre a nossa existência. Né? É mais ou menos assim. Ó. Eu coloquei essa imagem e aí acho que vocês, não sei se vocês já vou perguntar, eu nunca fui, mas estou muito curioso para quando voltar lá, quero ver se vou conhecer esse lugar aí em Rolante. Um lugar chamado Morro Grande. Sim, eu conheço, meu irmão mora lá. É mesmo, Karina? Olha só. Mas eu acho que o senhor tá falando lá do Voo Livre, isso aí, né? Lá de cima do pico lá. Isso, exatamente. Eu nunca fui lá, mas diz que tem uma Ele vista. já foi. Eu moro perto de um hospital, acabou de passar uma ambulância fazendo barulhão, não sei se vocês ouviram. Eu já fui lá, senhor, é bem legal, é muito show lá em cima. É difícil de chegar, sabe? A estrada é bem estreita, um pedaço, mas depois que tá lá em cima é muito bom. Pois bem, então, vocês estão vendo ali, né? Eu coloquei uma imagem, não é de lá, tá? Mas eu imagino que pode ter acontecido essa imagem que certamente poderia ser colhida lá do alto do morro, lá do Voo Livre, lá do Morro Grande. Karina, tu já foi lá? Tu já teve essa vista aqui, panorâmica, lá do onde fazem o Voo Livre? Sim, já fui lá umas quantas vezes. E aí, tu tem essa sensação aqui de olhar para o horizonte e pensar sobre a tua condição, a tua existência ou não? Eu fui lá, mas nunca parei para pensar assim. Fui também o chimarrão, conversei, tinha mais gente junto, mas... Sim. Parar para pensar assim, não. Pois bem, então, vou te dar uma dica, Karina, inspirado na teoria do Heidegger. O Heidegger vai dizer o seguinte, olha, nós, seres humanos, devemos constituir uma existência autêntica. O que é uma existência autêntica? Uma existência autêntica é aquela que transcende esse primeiro ponto ali do slide, que transcende a faticidade, a existencialidade, que é isso que, de certa forma, arruína a nossa condição humana. Né? O Heidegger acredita que, de fato, existe uma dimensão concreta, ordinária, do nosso dia a dia. Mas essa condição, ela não pode fazer com que nós nos sintamos exilados em nós mesmos. Que a gente faça as coisas ordinárias do cotidiano, do dia a dia, sem pensar em ir além. Olha só, olha que coisa interessante, pessoal. Nós, seres humanos, né, nós fomos capazes de criar um lugar, olha que interessante isso, em que a gente vá lá tomar um chimarrão e a gente fique lá sem fazer nada. Isso é fantástico. Que a gente possa contemplar a paisagem, a natureza, que a gente possa simular que somos pássaros. Que é o que o pessoal faz lá, né? Faz voo livre. Salta de asa delta, né? O nome do negócio lá que eles usam. É isso, né? Isso. Vejam, se a gente levasse um cavalo lá, o máximo que o cavalo ia fazer era o quê, pessoal? Era atender a sua necessidade fisiológica. E o cavalo ia pastar lá, né? Procurar uma sombra daqui a um pouco, ou procurar quando desse sede, fosse um dia de calor, né? Tomar água. Então, assim, nós, seres humanos, somos capazes de transcender. É esse o sentido da palavra transcendência. O que é transcendência? É a gente dar um passo além das coisas ordinárias da nossa vida. É a capacidade de nós nos projetarmos para além desse mundo fatídico.
é a gente se imaginar como um projeto. Olha só, pessoal, eu vou provocar vocês. 3 anos atrás, vocês sequer estavam estudando, imagino, né? Não, ou talvez já estavam projetando isso. Agora já estão a ponto de terminar o curso. Vocês transcenderam, vocês foram além. Quando a gente tem consciência disso, né? Porque somos seres que temos consciência, e capacidade, liberdade para dar sentido para a nossa existência, como diz Heidegger, a gente tem a abertura do ser, né? A abertura do ser que nos permite infinitas possibilidades. Pessoal, olha que coisa fantástica. Eu fico pensando, né? Em todas assim as possibilidades que existem para cada vida humana. Nós não sabemos o que acontecerá. Nós não sabemos, a gente pode projetar um futuro. É claro que existe a nossa realidade concreta, ordinária, do dia a dia, mas a gente pode construir sentido, ir além, buscar algo mais. É isso que nos move, é isso que nos diferencia de um cavalo, de uma árvore, de um inseto, né? É isso que nos projeta, nos impulsiona, é isso que nos é o combustível da nossa vida, tá? É a gente pensar numa existência para além da faticidade ordinária do dia a dia, tá? Essa possibilidade. Os seres humanos, eles se abre para eles infinitas possibilidades de transcender, ir além, né? Projetar uma vida para além dessa vida ordinária, cotidiana, do dia a dia, tá? É isso que Heidegger fala. É isso que nos esse é o conteúdo da ação do verbo ser. Caminhar, correr, pular, sorrir, viajar, são todas ações, né? São todos verbos, são palavras que indicam verbos, que indicam ações, né? E pensar no sentido, projetar um futuro, ir além desse mundo ordinário, é a ação do verbo ser, né? É isso que o Heidegger está preocupado. E as experiências da morte, isso gera angústia. E a experiência da morte, ela também nos impulsiona a pensar no sentido da nossa existência, né? O Heidegger vai dizer, tem uma frase dele que é muito interessante, que é a seguinte: o Dasein é um ser para a morte. O ser aí, a presença humana, ela é necessariamente uma vida para a morte. É um ser para a morte. O Heidegger vai dizer que a morte é a impossibilidade de todas as possibilidades. É a possibilidade inexorável para todos. Todos vamos morrer. Entre o nosso nascimento e a nossa morte, nós temos todas as possibilidades. Mas existe uma que é inexorável a todos. Independentemente do projeto que nós tenhamos, a morte está sempre lá no nosso horizonte, né? Pensar sobre a morte que nos angustia. Só que o sentido que o Heidegger dá para a angústia é um sentido positivo. Que é um sentido positivo para a angústia e para a morte, né? É o sentido de que nós devemos projetar, termos consciência dessa nossa situação, né? Porque é essa consciência que permite compreender a nossa condição humana, né? Se a gente leva uma vida simplesmente ordinária do cotidiano, a gente vai estar diante dos outros de uma forma sem ser presença, simplesmente sermos um ente, né? Não muito diferente de um animal, de uma árvore, né? Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos construir uma vida de sentido, uma vida que os outros sintam a presença, a nossa presença diante deles, tá? Esse sentimento de angústia, né, que o Heidegger, de certa forma, nos provoca, nos mobiliza, né, para a gente pensar sobre isso, né? Bom, diante disso, a gente já vai se encaminhando para o finalmente, né? O que o Heidegger fala? Onde que ele vai reencontrar? Aonde que ele vai... Lembra que eu falava no início, né? Que parece que a marcha da história da filosofia, ela estaria passando assim, ela estaria perdendo o rumo,
não se sabia bem certo para onde a humanidade estava indo, ali nesse contexto, né, no final do século XIX, início do século XX. O Heidegger, além de grande filósofo, intelectual, muito potente, ele também teve uma vida muito interessante. Lembra que eu falei para vocês também no início, né? Na ideia não estava indo no começo, né? Mas eu falei isso, né? O Heidegger, então, em 1934, ele sai da Universidade de Freiburg, né? E ele resolve ir morar nessa casinha aqui, pessoal. Estão vendo essa casinha aqui? Ó? Essa casa também me lembra aí o interior de Rolante em alguns lugares, né? Uns morros, umas colinas, umas árvores de reflorestamento, sítios, casas, né, no interior. Eu acho o interior de Rolante bem povoado, né? A cidade, ela não é assim toda concentrada, é diferente, por exemplo, das cidades aqui do norte, né? O interior é bem deserto e as cidades são bem mais populosas, mais concentradas. Em Rolante me chamava muita atenção isso, né? Vários distritos, muitas pessoas moravam no interior, né? O interior e a cidade era uma coisa muito, é algo muito próximo, né? Isso é interessante em Rolante, né? Me chamou muita atenção isso, né? Então há vários distritos, várias localidades, vários bairros, né? Eu lembro que tem o Rolante, o Rolantinho, Alto Rolantinho, Alto Rolante, cidades são assim, são extensões da cidade, né? Tem ar urbano, mas são no interior, né? Ligadas por asfalto. E me chamava muita atenção isso em Rolante. Me chama a atenção, né? E o Heidegger resolve fazer isso. Ele sai da cidade de Freiburg, que é uma cidade grande na Alemanha, e ele vai morar nessa casinha aí, pessoal. É uma casa muito pequena, uma cabana, muito simples, com 4 cômodos. Era o seu quarto, um quarto de estudos, a sala que era a cozinha, era sala e cozinha juntos, e um banheiro. É essa casa que vocês estão vendo aí, numa montanha. E aí ele ficou conhecido como o filósofo da Floresta Negra, né? Ele sugere, então, o seguinte: diante desse esquecimento do ser, desse abandono da reflexão acerca do sentido do ser, ele procura, lá nos filósofos pré-socráticos, lá nos filósofos antigos, os primeiros filósofos, que são os que criam a filosofia, uma certa reconciliação com esses primeiros pensadores, que eram muito mais poetas do que propriamente intelectuais, assim, ao seu modo, como são os intelectuais de hoje. Eles eram quase como poetas. E aí o Heidegger vai descobrir algo bem importante, que é o seguinte: ser filósofo lá na Grécia Antiga, lá no contexto do Heráclito, por exemplo, que é o filósofo que ele se apropria do seu pensamento, era você ter um adjetivo. Assim como a gente tem hoje, por exemplo, a Naide é uma pessoa honesta, a Karina é uma pessoa trabalhadora, o Jonatas é um estudante comprometido. Assim como você dá adjetivos para as pessoas hoje, na época, uma pessoa que era filósofa, ela recebia isso como um adjetivo. Era assim, era quase uma qualidade da pessoa ser filósofo. E qual que é o sentido, então, originário da filosofia? A palavra grega filosofia vem dessa expressão grega, hos philein to sophon. Significa aquele que fala assim como o logos fala. O que é o logos, pessoal? O logos é a razão. Falar assim como... E razão não é simplesmente essa coisa de racionalizar o mundo, mas é falar a partir daquilo que mais nos caracteriza como humanos. É falar como... Isso é o logos para os gregos, né? E aí o Heidegger vai resgatar um conceito que a gente hoje não usa ele nesse sentido mais, né? Mas que ele é bem importante. O Heidegger escreve um texto chamado Que é isto a filosofia? E nesse texto ele vai dizer o seguinte: ele vai resgatar a palavra espanto. O que é o espanto, pessoal? O espanto é você, de certa forma, se admirar com as coisas do mundo. Admirar-se com a reflexão acerca do sentido das coisas, né? E aí o Heidegger vai dizer o seguinte: pelo espanto, os homens chegam agora, e chegaram antigamente, à origem imperante do filosofar. Aquilo de onde nasce o filosofar, e que constantemente determina a sua marcha. Então, o que é se filosofar? É falar assim como a razão fala. Pensar sobre o sentido das coisas, tá? Heidegger, então,
apesar de ser um grande crítico da racionalidade moderna, da ciência moderna, das tecnologias modernas, ele vai dizer que a gente precisa continuar a usar a razão e falar assim como a razão nos deixa falar. Falar do quê? Falar sobre o sentido das coisas, que na visão dele, na análise filosófica que ele faz da realidade em que ele está inserido, de certa forma esse sentido estava sendo esquecido. A reflexão sobre o ser estava sendo perdida, né? A humanidade estava gastando muita força e energia e muito talento estava sendo desperdiçado nessa busca desenfreada pelo uso da razão para atingir fins que não são necessariamente os fins filosóficos. Filosóficos no sentido de falar assim como a razão nos permite falar. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Essa aula de hoje ela vai ser complementada aí por outros materiais que estão disponíveis lá no Moodle para vocês, nessa semana agora. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu queria fazer um encaminhamento, 2 encaminhamentos bem importantes para vocês, que são os seguintes. O primeiro deles. Na semana que vem, dia 23, quase véspera de Natal, nós não teremos encontro. Já explico por quê. Eu estou entrando em férias amanhã. Eu tenho um período de férias ainda lá de 2020, né? Eu não tirei férias em 2020, né? Porque eu estava um período afastado, depois a gente começou com as atividades não presenciais, com as APNPs, né? E aí eu trabalhei ininterrupto o ano de 2020. Então, eu ainda tenho um período de 15 dias de férias. Eu tirei 30 dias ali antes da gente começar o ano, né? O ano letivo, os blocos ali. 30 dias, e agora eu tenho mais alguns dias que eu tenho que tirar, né? Vai ser uma semana agora que eu vou tirar antes do recesso. Então, na semana que vem, eu estarei de férias, então a gente não vai ter aula. Não vai ter encontro assim como hoje. Mas teremos materiais, leituras, tarefas, atividades para vocês responderem lá no Moodle, tá? Primeiro encaminhamento. Segundo encaminhamento, a PNP de Filosofia 2. Eu dividi, se vocês forem lá olhar agora, lá no Moodle eu fiz uma divisão. Eu coloquei lá as primeiras 10 semanas correntes do bloco normal de Filosofia 3, e na sequência eu coloquei mais 6 tópicos. E coloquei lá, semana 1, a PNP de Filosofia 2. Semana 2, tópico 2, tópico 12 daí vai ser, né? Semana 2 de Filosofia 2, a PNP, tá? Dividi dessa forma. Está tudo dividido agora. Antes eu estava colocando todos eles juntos, mas agora eu dividi. Fiz isso hoje de tarde, tá? E aí já tem lá, lembra que eu falei para vocês que eu ia colocar um fórum para vocês responderem? Já está lá disponível agora, bem direitinho, para vocês responderem, tá bom? Eu não lembro agora que data que está lá pro fórum, mas eu posso conferir isso depois rapidinho, mas já está disponível para vocês responderem. Sobre esta semana, essa aula de hoje, eu também deixei uma tarefa para vocês responderem lá também, além daquele primeiro questionário que eu havia colocado no início lá, né, do bloco de Filosofia 3, tem hoje eu vou liberar também mais um questionário para vocês responderem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Vocês podem, semana que vem também, que se precisarem, qualquer coisa, não tem problema, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou estar de férias, mas para as dúvidas de vocês, eu vou responder sem nenhum problema, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, podem mandar e-mail também sem nenhum problema, certo? Eu sei que vocês estão aí também, né, com outras demandas, outras atividades, mas a gente vai ter que deixar isso mais ou menos alinhado para a gente poder, né, chegar lá em janeiro, 20 de janeiro, com tudo isso finalizado, organizado. Tá bom? Sim, Jonatas, pode falar. Professor, escuta, como você vai entrar de férias amanhã e semana que vem não tem aula, amanhã a gente terá das APNPs do segundo ano? Sim, tá. Amanhã normal. Amanhã à noite a gente tem a PNP de Filosofia 2 normal, tá? Amanhã, no caso, seria assim, amanhã é meu último dia. Depois terminou a aula com vocês, daí, né, estou jogando o boné para cima e estarei de férias. Mas amanhã à noite teremos aula, com certeza, tá? Esse mesmo horário. Não sei se vocês querem fazer às 7. Eu até ia dizer, amanhã que é sexta-feira poderíamos começar às 7, né? Pode ser, melhor para mim também. 7 horas começamos, tá? Daí eu envio também os materiais, o link bem direitinho para a aula amanhã à noite, 7 horas. Tá bom? Tá bom. Pode ser? Tá bom. Pode. Então, estamos combinados. Pessoal, de minha parte era isso. Não sei se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Não, eu vou interromper a gravação.